O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12 horas e 1 minuto. Estamos de volta com o nosso comentário do dia, abrindo aí o nosso comentário. E hoje, nesse dia 30 de dezembro, crepúsculo, né, do ano 2016, nós faremos aqui um comentário especial e também um rádio comunidade especial. Nós vamos fazer aqui um resumo, né, dos fatos que aconteceram no ano 2016 e como nosso convidado, nosso companheiro aqui da casa, que faz parte do time de comentaristas do Sistema Difusora de Rádio, do Grupo Difusora de Comunicação, Dr. Maurício Brandão, que tem diariamente, né, a sua coluna falada aqui, que é o ponto de vista, que todos já conhecem, né, o ponto de vista, todos já conhecem também a dinâmica do Dr. Maurício Brandão. Está conosco como nosso convidado, como nosso companheiro da casa também, para a gente fazer, assim, né, nesse bate-papo aqui informal, bastante descontraído, o que aconteceu de bom, de ruim e de bom também no ano de 2016. Maurício, prazer tê-lo conosco. Aliás, o Maurício esteve conosco numa cobertura coletiva, todo mundo sabe, foi no dia 2 de outubro, nas eleições para prefeito, né? Esteve conosco durante todo o período da apuração. E volta conosco. Maurício, boa tarde, prazer tê-lo conosco como companheiro aqui da casa. Boa tarde, Zé Maria, boa tarde, meus caros ouvintes. É uma alegria estar aqui nesse encerramento de ano. E nós temos que garimpar nesse ano e achar coisas boas, né? Sem dúvida, né, porque coisas ruins aconteceram tantas e todo mundo sabe. Eu acho que é importante a gente garimpar aí e nós vamos achar muita coisa boa, sem dúvida. Vamos, né, sem dúvida que, né, nós marcamos também, não só a imprensa, assim, que ela tem uma visão, é obrigada a ter uma visão maior, ela capta também as coisas boas, como você acabou de dizer, não só as ruins. Então, só de notícias ruins não vive a imprensa, de notícias boas também. Mas nós vamos começar aí os nossos comentários nos acontecimentos internacionais, né, do ano 2016. Zé Maria, até preferia não dar essa denominação de acontecimentos todo, internacionais. Né? Houveram tantas coisas, aconteceram tantas coisas no mundo, guerras e tudo mais, a gente já está até se acostumando a essa insensatez, né? Sem dúvida. Mas eu acho que o ano de 2016 ele foi marcado por 4 fatos inusitados, raros, e fatos que a gente precisa de fazer um olhar mais crítico sobre eles. Mas eu me refiro, em âmbito nacional aqui, ao impeachment da presidente Dilma. Foi um fato incrível. O país sofre muito com um processo desse, seja ele justo, seja injusto, não estamos discutindo nesse assunto. De qualquer maneira sofre, né, Maurício? Mas, principalmente, o impeachment. Nós já tínhamos uma experiência de impeachment, através do impeachment do presidente Collor, que foi o presidente mais novo do Brasil que foi eleito. Mas eu acho que as circunstâncias da própria eleição do Collor, que era de um partido dito nanico, né? E ele, pela prepotência, pela arrogância dele, ele perdeu sustentação política. O Ministério renunciou coletivamente, você vê que é um problema seríssimo. Ele foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura. Tudo isso leva a circunstâncias incríveis. Mas o processo foi um processo rápido. E a renúncia dele, no final, tentando salvar a sua pele, minimizou os efeitos de tudo aquilo. O da Dilma, ao contrário, foi um processo extremamente longo, extremamente penoso. E que o processo chegou até o final, né? O processo foi até o final, ela sempre alegando inocência, o pessoal, aqueles que a apoiavam, dizendo que o processo era um processo golpista, o que não é verdade, foi um processo legítimo, previsto em toda a legislação e tal. Mas ele foi um processo muito grave que paralisou o Brasil. Desgastante para todos nós. Todos nós. Né? É lamentável que isso tenha acontecido, mas foi um fato que nós precisamos de repensar sobre todas as implicações que isso trouxe. Eu acho que nós tivemos um outro fato também que me deixa muito preocupado, muito perplexo, que foi o BRICS. Também. Fiz até aqui nas ondas da Difusora aqui comentários sobre a saída do Reino Unido da Comunidade Econômica Europeia. É uma construção muito difícil de ser feita, que é a Comunidade Econômica Europeia.
ela surgiu no pós-guerra, na Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, através de um acordo do carvão e do aço. Com aquilo, eles se tentavam garantir que a guerra não recrudesceria, não voltaria. Então, eles tentaram fazer aquele acordo sobre esses dois insumos, carvão e aço, e com isso, eles imaginavam, na época, que isso dificultaria um rearmamento e aí, então, facilitaria a paz. E ele cresceu muito. Então, e ele foi criando normas e complicações, etc. Mas essas normas sempre trazem desgastes, também, sempre trazem, e é um prato cheio para os extremistas, seja de esquerda, seja de direita, né? Toda vez que você garante alguma coisa, você está prejudicando outras coisas outras pessoas que não querem aquilo, né? Então, eu acho que convocar um plebiscito para discutir esse assunto, como foi feito no Reino Unido, foi um negócio incrível. Tanto é incrível que agora eles não estão conseguindo viabilizar a decisão popular. Porque o processo não chegou ao fim, né? Não chegou ao fim e dificilmente vai chegar a um fim, porque exato. Eles mesmos estão se dando conta que é difícil e que eles vão perder muita coisa, vão ganhar outras, então, e não sabe que nessa balança do perde e ganha, se é mais perda ou mais ganha. O mais perde ou mais ganha. Eu acho que vai ser uma perda muito grande. Então, esse fato foi um fato incrível e que eu acho que leva todo mundo a repensar até o processo democrático, o processo de consulta popular, plebiscitária, etc. O terceiro fato que eu acho que foi um fato que a gente devia de pensar muito, foi o acordo de paz negociado na Colômbia pelo presidente Juan Manuel Santos. Foi um acordo tão complexo que valeu a ele até o Prêmio Nobel da Paz. Foi. A gente podia até discutir, Prêmio Nobel da Paz é uma arma política, de vez em quando eu estou brigando com o fulano e eles dão o Prêmio Nobel da Paz por nós dois, pelo pequeno esforço que fizemos. Se nós estamos brigando, ela faz parar, é só decidir, né? Mas foi um processo muito complexo e quando você faz uma negociação desse tipo, você abre mão de muita coisa que você gostaria de incluir no acordo, mas não é possível, porque a outra parte também tem interesses. Ninguém larga uma guerra, uma guerrilha de mais de 50 anos, exatamente. Sem garantias que ele não vai sofrer represália, etc. A hora que esse processo de paz foi submetido a um plebiscito popular, ele foi derrotado. Foi derrotado, incrível foi isso. Então aí, a gente vê como é que o ódio estava arraigado no coração daquelas pessoas população. Que certamente eles sofreram injustiças. Uma guerrilha é um negócio terrível. Durante 50 anos. Uma guerrilha, diferentemente de uma guerra, onde aqueles que são beligerantes têm algumas normas que eles respeitam. Então, respeita até certo ponto, mas pelo menos existem as normas. Na guerrilha é uma guerra sem normas, sem nada. Então a população sofre muito. Agora eles estão conseguindo um outro formato para poder viabilizar. Eu acho que é um avanço muito grande, mas a gente tem que repensar esse fato. É um outro processo que vai demorar também um pouco a ser concluído. Demorar, né? e ele vai deixar mágoas, né? E muitas. Esperamos, nós que somos otimistas pela própria natureza nossa, que essas mágoas sejam sepultadas pela o bem que vai ser ter uma paz num país como aquele, né? Exatamente. Eu acho que o quarto fato inusitado e surpreendente que houve e que vai nos levar a pensar é a eleição do Donald Trump presidente dos Estados Unidos. Outro fato também. Um fato louco, um fato terrível, porque durante toda a campanha os discursos do então candidato Donald Trump eram extremamente radicais, extremamente ofensivos a outras partes envolvidas. Criticado até pelos republicanos. Até pelos próprios companheiros dele, né? Mas a eleição, eu até não me estranho muito o candidato Donald Trump. Eu estranho muito o povo americano ter elegido um candidato com aquele discurso tão radical. Eu não conheço a Hillary, não sou fã dela, não apoio ela, não tenho nada a favor nem contra ela. Mas ela fez um discurso
sempre fez um discurso dentro daquilo que a gente chama de equilíbrio, de respeito, etc. Eu não sei se falso ou não falso, mas o Trump não, ele fez um discurso extremamente radical. E agora, que ele vai tomar posse agora dia 20, a gente está esperando as consequências. Muitas das coisas que ele prometeu fazer não vai dar conta de fazer, porque um presidente não atua sozinho. Então, são coisas muito difíceis para a gente entender nesse contexto, né, Zé Maria? Sem dúvida. Então, eu acho que são fatos inusitados. A expectativa fica muito grande, Maurício, porque, afinal de contas, trata-se de um presidente eleito de maior país, da maior nação do mundo, né? que ela dita os destinos do mundo ali em qualquer situação. Agora, o presidente que fez um discurso de tanta contraditória, que, como você disse, é radical, para poder assumir uma nação dessa estirpe, desse tamanho, a expectativa nossa é grande, né? Do mundo inteiro, né? Eu acho que é uma expectativa que parecendo que nós vamos entrar num cinema para ver um filme de terror, né? Exatamente. Porque nas mãos desse homem eles vão entregar uma maleta que tem todos os códigos nucleares da maior nação do mundo, a nação mais tem um arsenal atômico maior do mundo. E esse cara tem mostrado um desequilíbrio muito grande. Me preocupa, mas eu acho que o discurso dele vai ser mais maléfico do que a gestão. Porque muita gente, num país como os Estados Unidos, vai ter bom senso para ponderar e mesmo para impedir que isso seja feito. Aconteça, né? Agora, Maurício, lado positivo, pelos fatos positivos. Tiveram também. A Olimpíada, por exemplo, é um fato positivo no Brasil, né? Sem dúvida, né, Maurício? Sem dúvida, né, Zé Maria? No início parecia até que não, mas depois... houve aqueles pequenos problemas ali no início, aquele problema com a delegação da Austrália, problemas que não podiam ter acontecido, faltar água num banheiro. Coisas pequenas, né? Coisas pequenas, mas veja, quando você precisa tomar um banho e não tem, né? É complicado, né? É complicadíssimo. E o pessoal que já veio com aquela visão, olha, nós vamos para um país atrasado, nós vamos para um país que a Olimpíada vai ser um fracasso, então nós temos que estar prevenido, vamos levar água mineral, porque lá é esquisito, vamos levar escudo contra bala perdida e tal. Essa foi o que aconteceu. E, surpreendentemente, e eu não estou falando no ponto de vista esportivo, que eu acho que foi um sucesso, mas eu estava torcendo mais para a Olimpíada como organização ser um sucesso do que pelo sucesso esportivo das equipes brasileiras. E acho também que foi um sucesso esportivo, né? Nós ganharmos uma medalha de ouro no futebol. Poxa, nós estamos brigando por causa disso há quanto tempo? O que faltava para nós. Faltava para nós, né? Agora, a nossa expectativa, quer dizer, nem nós brasileiros, na verdade, lá no fundo, esperávamos que houvesse tanta organização como aconteceu na Olimpíada, né, Maurício? Zé Maria, aquele show de encerramento, e de abertura também, mas o show de encerramento foi um espetáculo. Sem dúvida, marcou. Debaixo de chuva daquele jeito, com todas aquelas dificuldades, foi uma coisa incrível. Mas eu acho que melhor mesmo do que a Olimpíada foi a Paralimpíada. Também, sem dúvida. A Paralimpíada dá uma lição para todos nós de superação. Né, uma lição de vida em todo sentido. Pessoas que superaram dificuldades as mais variadas e isso não foram só os brasileiros. A hora que aquele chinês, sem os braços e sem as pernas, entrou na água, eu achei que ele ia se afogar, poxa. E ele ganhou de forma assim espetacular. Uma pessoa que passou todo o poder para o cérebro, e o cérebro comandou aquele corpo deformado, aquele corpo cheio de dificuldades, cheio de restrições, e um corpo saudável, um corpo vencedor, né? Sem dúvida. Eu achei espetacular a Paralimpíada e a Olimpíada. Sem dúvida, foi um momento de grande alegria para nós brasileiros, né? Exato. E tivemos mais também fatos positivos, quer dizer, nós não vamos só falar nos negativos, não. Um outro fato positivo que, na nossa opinião, Maurício, foi com relação apesar da crise financeira, que há 1 ano e meio, quase 2 anos vimos atravessando, você que é muito melhor do que eu pode dizer isso aí, com relação ao agronegócio brasileiro, que não sofreu um impacto tão grande como os demais setores da economia. Eu acho, Zé Maria, e tenho dito sempre que essa revolução no agronegócio brasileiro
começou aqui na nossa pequena Patrocínio, viu? No dia 5 de abril de 1975, e você se lembra desse fato? Você estava presente lá? Sem dúvida. A rádio é sempre uma presença nos momentos bons da nossa terra. Foi lançado aqui um programa que chama Polo Centro, e que ele deu mecanismos ao bioma cerrado de produzir. E o bioma cerrado mostrou que tem um potencial incrível. E com isso, nosso agronegócio, nós que éramos um grande importador de alimento, nos transformamos no segundo maior exportador de alimento. Né? Se formos olhar o balanço da importação e a exportação de alimentos, nós somos o maior exportador de alimentos mundial. Eu acho que por isso nós sofremos pouco. O ano atrasado nós tivemos problemas climáticos severos, prejudicaram a quantidade produzida e principalmente a qualidade do que nós produzimos, e nós aqui em Patrocínio, que nos caracterizamos por produção de qualidade, nós sofremos muito com isso, mas esse ano isso não aconteceu. Foi um ano onde o regime de chuva foi um bom regime, e o agronegócio brasileiro tem dado show de bola. Fala-se agora que nós vamos bater um recorde, e cada ano nós estamos batendo novos recordes pela incorporação de novas áreas, mas não somente pela incorporação de novas áreas, que são pequenas, mas pelo aumento de produtividade. É produtividade, né? Então isso é uma coisa extraordinária, né? Eu estive em Belo Horizonte recentemente, e lá estava conversando com um amigo meu, que é vendedor de... Ele não fala carro usado, ele fala seminovos. Ele é vendedor de uma empresa locadora de veículo, que ele vende os carros. E ele disse para mim que ganhava cerca de 17 a 20 mil reais por mês, com comissões e tal, e que agora ele estava ganhando 7. Bom, sei lá, 7 é um bom salário, bom demais, né? Sem dúvida. Se ele ganhava 17 a 20, agora passa para... Ele tem que se reprogramar financeiramente, ele tem que cortar algumas coisas, ele tem que fazer isso. Fazer uma adaptação, né? Se adequar, né? Aqui em Patrocínio, desemprego, nós não vimos isso assim aqui, por causa que o agronegócio absorveu esse pessoal, né? Exatamente. Eu acho que nós estamos vendo algumas lojas fechando, mas não são muitas. Algumas pessoas aí que perderam o emprego, estão com dificuldade de encontrar, também não são muitas, isso é um ciclo normal. Eu acho que nós, graças ao agronegócio, nós estamos passando ao largo dessa crise toda, né? Mas assim, Maurício, que até eu comentei na segunda-feira, na terça-feira aqui, estava retornando das minhas férias. Durante o período natalino, nós observamos, estamos de férias, mas você sabe, o repórter ele é profissional 24 horas. Cabeça, né? Não tira férias. Tira férias, não. Observando a movimentação do nosso comércio, nós vimos algumas lojas até com a segurança organizando filas para entrar. Quer dizer, então, me parece que ali o pessoal estava, o pouquinho que sobrou, está trabalhando, não tinha ninguém desempregado, né, Maurício? Acho que essa crise nos atingiu tanto assim. Eu acho que nós sentimos a crise, sem dúvida nenhuma, o repasse de recursos públicos. Nesse sentido, sim, né? Eles vieram bem mais reduzidos. Reduziram bastante. Eu faço parte do Conselho de Administração da Santa Casa. A gente tem sofrido muito com repasses que não são recebidos, e com isso nós temos tido muitas dificuldades, mas apesar disso a gente está conseguindo navegar, sobreviver, e vamos ultrapassar essa crise. É claro que vão perder umas penas aí nesse embate e tal, mas eu acho que vamos dar conta, sabe, Zé Maria? A prefeitura está reclamando muito aí de redução de receitas, mas também aqui em Patrocínio a gente não tem visto o que está acontecendo em outros lugares, que o drama é terrível, né? Desemprego muito grande, né? Olha, os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro caiu numa situação pior. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O estado de Minas já não dá ainda para entender por que se proclamou como estado em calamidade financeira. Mas não está tanto assim, né, Maurício, para poder chegar a esse ponto, não.
Zé Maria, eu e você somos dois otimistas inveterados e a gente busca ver no lixo o luxo, né? Isso. Sempre busca ver alguma coisa positiva naquilo que ninguém quer, naquilo que todo mundo está jogando fora, etc. E eu acho que isso é uma característica legal das pessoas, sabe? Eu acho que se você conseguir ver o bom que há num ambiente todo negativo, todo ruim, você é um arauto da esperança, Sem você dúvida. é um arauto do otimismo, isso é bom, sabe? Eu acho que aqui em Patrocínio nós estamos... Eu vejo como exemplo disso aí, a gente vê o terrível acidente com a equipe da Chapecoense. Sem dúvida. E o A encaminhamento... solidariedade que teve, né, Mas Maurício? você veja, o encaminhamento de Foi. tudo mais, das responsabilidades, nos leva ainda para uma posição de mais revolta, porque foi por insensatez das pessoas, por ganância, por vários motivos, que eles correram riscos que eles, se quisessem, e a própria pessoa também morreu no acidente, o piloto e o dono lá da empresa, mas ele podia correr para si mesmo, mas não era legítimo ele fazer os outros correr aqueles riscos, né? Sem dúvida. Mas você veja que depois que aconteceu aquele desastre, a solidariedade que houve, e do povo, inicialmente no povo colombiano, do time adversário lá, do Atlético Medellín, Clube Atlético Nacional Medellín, foi uma coisa que qualquer coração, abalou, por mais empedernido que seja, fica impressionado com aquilo, né? Porque foi todo mundo, né? E são coisas difíceis de acontecer em tempos atuais, né, Maurício? Esse espírito altruísta de tanta solidariedade, né? Eu acho que o Clube Atlético Medellín, quando solicitou a Comebol que desse o título à Chapecoense, foi um show, não foi? Só isso aí já... Foi um negócio impressionante, porque eu inicialmente, eu imaginei assim, vamos propor dar 2 títulos para os dois, já que não houve a final, então dê 2 títulos. Já houve isso no passado, não é a primeira vez e tal. Não, mas ela abriu mão de tudo. Quer dizer, estava lutando, né? por aquilo. Lutando por um por título, aquilo. E com méritos, né? Com méritos. Sem dúvida alguma. Vamos dizer, ninguém pode afirmar que a Chapecoense, se houvesse o jogo, teria ganho. Exatamente. Né? Era uma partida difícil e conseguiu. Eu acho que fez. Se na categoria solidariedade houvesse um prêmio mundial ele poderia ser dado ao atleta nacional. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu acho que foi uma coisa que fez muito bem, uma atitude que fez muito bem ao mundo todo. E acho que não só o povo colombiano, o povo lá de Medellín, a comunidade esportiva e a comunidade mundial toda se solidarizou. Vamos ver se esse espírito de solidariedade, isso sirva para impregnar um pouco mais o nosso esporte, as nossas atitudes, né, Zé Maria, e alavancar principalmente o nosso otimismo, né, o otimismo de todos. Maurício, agora voltando para, nós estamos já quase no final, mas para resumindo também o local, nós aqui voltando sobre patrocínio. Você já falou na redenção do Polo Centro e tal. Mas esse ano agora as eleições, né? Tivemos as eleições, você participou conosco aqui ativamente das apurações. Em 25 minutos nós já tínhamos o resultado das eleições, né, Maurício? Como sempre a difusora deu show, né? Deu show naquele dia. Zé Maria, eu acho que nós, tenhamos ou não votado no Deró, elegemos o Deró Moreira Marra prefeito. Exatamente. Deró é o nosso prefeito. E com ele nós temos que contar e temos que o ajudar naquilo que for possível. Foi a vontade do povo, né? A vontade da maioria da população. Exatamente. Esse é o processo democrático por excelência. O processo democrático é um processo impositivo. Sem dúvida. Quer dizer, os vencedores impõem a sua vontade aos perdedores. Eu acho que se nós saíssemos menos perdedores e mais ganhadores num processo democrático como esse, nós teríamos condição de fazer um patrocínio melhor. E acho que todos nós... quando eu falo em patrocínio melhor, eu não posso me esquecer do seu Pedro Alves, sabe? Que foi um homem otimista por excelência. Sempre pregou essa união, né? Talvez até exageradamente otimista, poderia-se dizer.
Mas eu acho que não há exagero em otimismo. Sem dúvida, eu acho que não. Porque o seu Pedro era um homem de pé no chão. Tanto que era um homem de sucesso. Muito né? equilibrado, né? Muito equilibrado. Mas ele tinha sempre uma visão boa das coisas. Eu acho que a eleição do Deró foi uma coisa boa que aconteceu para Patrocínio. Acho que se outro candidato tivesse vencido, nós estaríamos comentando sobre os outros candidatos, aqueles que venceram. Mas eles não venceram. A vontade popular outorgou ao Deró a responsabilidade e o ônus, né, de governar Patrocínio agora nesse período de 4 anos. E o Deró é uma pessoa que já deu mostra de saber as coisas. Ele é uma pessoa que tem conhecimento. Tem uma experiência já de 10 anos. Ele já divulgou um secretariado. E é um secretariado que eu acho com uma capacidade de trabalho grande. Sem dúvida. Eu acho que a gente não precisa de ficar lamentando o que nós perdemos, mas nós temos que trabalhar com o que nós ganhamos. Então, um passo à frente, né? Eu acho que vai ser muito bom para Patrocínio e acho que, quando eu falo em Patrocínio, eu penso sempre em Patrocínio não só como um município isolado do mundo. Eu acho que nós somos um foco de crescimento e de progresso numa região onde nós inserimos, e a força do município de Patrocínio tem que ajudar toda a região a crescer e desenvolver. Agora que você tem falado das suas opiniões do ponto de vista, e a gente sempre tem ouvido, e a população também, é que a população agora que já foi definida, né, a eleição, como você acabou de dizer aí, nós temos esse pleno conhecimento, a maioria da população elegeu o ex-deputado Eromar para prefeito, é a população se unir e os demais. Acreditamos que isso sempre pregou o senhor Pedro Alves, foi essa união, que depois que terminou as eleições, no dia seguinte, terminou as eleições, não tem perdedor nem ganhador. Como você acabou de falar, pensamos todos num patrocínio grande. É a população confiar, esperar e participar ativamente do governo e ajudar o governo no futuro, né, Maurício? Essa é a nossa modesta opinião. Mas essa é a nossa opinião e nossa vontade, né, Zé Maria? Mais do que também, uma opinião, é uma expressão de vontade. De vontade. E mais do que uma expressão de vontade, é colocarmos, na medida do possível e da necessidade, à disposição também do governante, né? Porque eu acho que se nós levarmos para ele um constrangimento que a gente está do outro lado ou que não votou nele, não sei o quê, às vezes ele podia perder uma boa oportunidade de aceitar uma opinião nossa ou aceitar uma crítica que a gente faz. Porque isso, sem dúvida. Eu acho que as críticas, elas são positivas ou negativas, depende muito da mentalidade de quem é criticado. De quem está sendo criticado. Porque se quem está sendo criticado achar que aqui, poxa, essa crítica ele não me conhece bem, mas ele for buscar por que não conhece bem, talvez por uma falha minha não ter me dado a conhecer melhor, talvez seja isso por aí, ele pode melhorar, né? Sem dúvida, né? Eu acho que o Deró vai fazer um grande mandato, o Patrocínio tem tudo para crescer. Nós falamos de atravessar uma crise brasileira tão profunda e tão longa como nós estamos vivendo e sofrendo bem menos do que outros locais. Isso vai dizer que nós vamos sair na frente de outros locais, sabe? Eu acho que o Deró é uma pessoa que tem a capacidade de perceber esses detalhes. Sem dúvida, né? E acho que ele tem tudo para fazer um grande governo, e Patrocínio é um local abençoado, inclusive pela eleição do Deró. Exatamente. Maurício, nós já estamos aí no final, queremos agradecê-lo pela sua aquiescência ao nosso convite. Todo mundo já está ouvindo aí, vai continuar a ouvir também em 2017 as opiniões do ponto de vista do Maurício. É nosso companheiro aqui da casa. Feliz Natal, o Feliz Natal já passou, mas o Feliz uma feliz passagem de ano, feliz 2017 para você e toda a família. E nós sempre continuaremos aqui também em 2017 juntos, viu, Maurício? São esses os nossos melhores votos. É uma alegria, Zé Maria, estar junto com vocês. Eu digo que essa experiência que eu tenho nesse pequena fala, ela tem sido muito de grande aprendizado para mim. A gente aprende muito certas sutilezas que você não se dava conta quando você está num ambiente fora, né? Certo. E eu acho que o ano de 2017
será melhor do que o de 2016. Mesmo porque pior vai ser difícil, né? Não tem jeito. Não tem muito jeito. Então, mas eu acho que ele vai ser melhor. Mas eu acredito que ele será melhor se nós trabalharmos melhor, sabe, Zé Maria? Eu acho que as coisas não caem no colo da gente de graça. A gente tem que buscar nada. Não existe almoço de graça, né? Não existe. Então nós temos que trabalhar para isso. E nós, população de Patrocínio, junto com o DERO, e junto com os vereadores que foram eleitos, junto com os secretários que foram escolhidos, junto com todo o conjunto de forças vivas da cidade, a gente usava muito essa expressão, os presidentes os dirigentes de cooperativa, de associações, de sindicato, e a população toda junta, nós vamos fazer um Patrocínio melhor. Se Deus quiser. Tenho certeza disso. E a liderança do DERO, naturalmente, é a coordenação dele. Sem dúvida. Desejo para vocês, caros companheiros aqui da rádio, também um feliz ano novo e que vocês continuem me ensinando e me tolerando. Obrigado. Maurício, um abraço, muito obrigado. Boa tarde, ouvintes. E vem aí o Jornal Itatiaia, todos um abraço, muito obrigado a todos. Então, o nosso comentário do dia vem na segunda-feira, um bom final de semana a todos e uma boa passagem de ano também. Até lá. Difusora, a primeira da cidade desde 1949.